segunda parte do capítulo As Maravilhas do Diálogo Interior, do livro O Poder da Oração, do Dr. Joseph Murphy. A primeira parte já está aqui no canal, tá? É só vocês procurarem. Aí ele fala o seguinte: precisamos vigiar o nosso estado psicológico interior. Algumas pessoas resmungam consigo mesmas, são invejosas, ciumentas, fervilham de raiva e hostilidade. Essa atitude mental é altamente destrutiva e deixa o seu rastro o caos, a doença e a privação. Você certamente conhece alguém que se justifica, que diz a si mesmo que tem o direito de ficar zangado, de tentar se vingar e procurar ajustar as contas. Essa pessoa está tocando um velho disco de vitrola no subconsciente que recita todos os álibis, desculpas e justificativas para o seu estado fervilhante. É bem provável que esse indivíduo não saiba que esse estado mental faz perder energia psíquica em grande escala, tornando-o ineficiente e confuso. O diálogo interior negativo de uma pessoa é geralmente direcionado contra outra. Aí ele traz a seguinte história. Conversei recentemente com um homem que me contou que tinha sido tratado com desprezo, que sentiu um ódio imenso de seu ex-empregador e que planejava se vingar. Esse homem tinha úlceras no estômago causadas pelo tumulto e irritação interiores. Expliquei que ele vinha registrando impressões muito destrutivas de raiva e ressentimento na sua mente subconsciente, que sempre manifesta aquilo que é gravado nela. Essas emoções destrutivas precisam ter um escoadouro. No caso dele, tinham se materializado com neurose e úlceras. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu já vivi exatamente isso aqui, tanto que eu botei aqui em cima a minha história, né? Há uns anos atrás, eu passei por uma situação bem difícil na minha vida. Eu estava em uma relação que ela estava me desgastando muito, né, mentalmente e emocionalmente, e acabou que, por eu não conseguir digerir isso, tá, da forma correta, eu tive problemas de saúde, né? Eu comecei a perder muito o meu cabelo, eu comecei a ter crises no meu estômago. Então, é bem isso aqui que ele está falando. Quando a gente começa a ruminar, essa conversa interna negativa, tá? Essas ruminações, elas se tornam reais. Tá? Primeiro se torna um estado mental, depois do estado mental aquilo se torna um estado emocional, aquilo passa para o seu humor, afeta seu humor, o seu comportamento, até que transborda todas essas áreas e afeta o seu corpo físico. Quando afeta o seu corpo físico, aí já é assim, ladeira abaixo, né? Você já chegou assim no fim da linha, porque você atingiu ali todos os degraus que você poderia atingir, né, de deficiência. Por isso é tão importante estarmos atentos a esse diálogo interno e não se permitir ruminar esses diálogos internos, tá? Aí ele conclui, ele fala o seguinte, ó. Conclui não, ele continua falando o seguinte. Esse homem reverteu os seus processos mentais, liberando o ex-empregador no oceano ilimitado do amor de Deus e desejando para ele todas as bênçãos do céu. Ao mesmo tempo, preencheu a mente com as verdades de Deus, identificando-se com a presença de cura infinita e compreendendo que a harmonia e a paz e a perfeição do ser infinito estavam saturando a sua mente e o seu corpo, tornando-o sadio em todos os aspectos. As vibrações espirituais que lhe permearam a mente foram transmitidas para todo o seu sistema. E as células do seu corpo adquiriram uma nova qualidade espiritual que resultaram na cura de sua condição dissonante, que também foi o que aconteceu comigo. Algumas pessoas até me perguntam, né, no Insta, sobre essa questão de você... mas o ambiente, ele acaba que não deixa a gente prosperar, ele faz com que mine, né, nossa energia, enfim, é um impeditivo. Ele é, sim, uma influência muito grande na sua energia, tá? É bem complicado você estar num ambiente onde esse ambiente, ele vai contra tudo que você acredita, contra os seus valores, elimina, né, toda a sua energia. Esse ambiente tóxico, autodestrutivo, ele sim, ele é muito difícil de você vencer, mas você pode vencer. Você é capaz de vencer esse ambiente.
Eu falo isso porque eu venci o ambiente, né? Eu não saí do ambiente que eu estava quando eu comecei a me recuperar, tá? Isso foi depois, foi bem depois. Porém, quando eu decidi mudar, eu vou contar pra vocês como foi. Eu tinha crises terríveis de estômago. E aí, se eu não me engano, no Réveillon de 2020 para 2021. Foi na transição aí de um ano pro outro. Eu passei muito mal, eu não consegui comer nada, tinha feito a ceia inteira, recebi minha família, eu não comi nada, só passei mal a noite inteira, muito enjoada, boca salivando, aquela sensação ruim, até que eu esperei eles ceiarem, né, meia-noite e meia, 1h da manhã, quando deu por volta de 1h10, eu não tava mais aguentando, parou aqui, eu tô indo ao médico, e se vocês quiserem, vocês ficam aí, mas eu vou, porque eu não estou me aguentando, eu tava passando muito mal, achei que fosse desmaiar, era bem pertinho de onde eu morava na época, o médico, e era emergência, né? E aí eu fui nessa emergência e eu lembro que eu tinha um tantão assim de exames, porque eu fazia endoscopia. Não, gente, sem brincadeira. Ó, isso aí eu fiquei, sei lá, quase uns 5 anos passando mal, tá? E eu fazia endoscopia 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Eu tinha uma gastro minha mesmo, e ela falava, daí não tem nada aqui, não tinha gastrite, não tinha absolutamente nada, nem úlcera, nem nada. E esse médico da emergência virou pra mim, pegou os meus últimos exames de sangue, exames de fezes, exames, né, da endoscopia. Ele falou, olha, aqui não tem absolutamente nada, mas eu quero falar uma coisa pra você. A mente também precisa fazer digestão, assim como o estômago. Você sabia disso? Às vezes a gente causa problema no estômago porque a mente não digere. Não digere bem os alimentos que a gente coloca nela. Ou a gente está colocando alimentos que não servem para nossa mente. E, gente, eu fiquei assim, eu falei, gente, não é possível. E naquela época eu tava casada, né? E essa relação era muito ruim. Tava muito ruim mesmo. Mas eu não conseguia sair. E eu fiquei com aquilo, né, na minha cabeça. Eu falei, pô, eu lembro como se fosse hoje, que na hora aquilo me bateu assim, forte. Mas eu tava passando muito mal, tomei uns medicamentos e, enfim, depois eu fui pra casa e ali eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, cara, eu lembro como se fosse hoje. O que eu pensei? Eu falei, eu vou morrer se eu continuar desse jeito. Eu vou desenvolver um câncer, eu vou desenvolver alguma coisa braba e eu vou morrer. E eu lembro que um pouco antes disso eu tive uma crise terrível dentro de casa e eu falei com a minha filha. Eu falei, eu tô passando muito mal, eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu vou morrer. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso. Foi assim, desesperador. E ali eu comecei a buscar coisas que me conectassem com a minha espiritualidade. Eu me lembro perfeitamente disso. Que eu criei um ritual que eu sigo até hoje, tá? Que eu divido no Instagram. Eu criei esse ritual e comecei a fazer esse ritual, gente. Fazia 3 vezes ao dia esse ritual. E assim, foi o que transformou a minha vida. A minha vida, ela foi transformada pela conexão com o meu eu superior, tá? Quando eu realmente parei de me identificar com a mente, com essas ruminações, com esses problemas todos, porque o que eu pensava? Independente do que venha acontecendo nessa relação, se eu mudar internamente, tudo em volta vai mudar. Não que eu quisesse continuar naquela relação, porque a minha oração ela não era essa, quando eu sentava e pedia a Deus, né, as coisas que eu queria que acontecesse. Mas eu sabia que eu precisava mudar internamente, porque às vezes a gente tem uma ruptura muito grande e mesmo assim a gente se sente muito mal, né? Fica até pior do que quando estava dentro daquela relação, mesmo aquela relação estando muito ruim. Então eu comecei a me conectar com a minha espiritualidade, isso mudou a minha vida. Foi nesse processo que coisas começaram a se desdobrar para mim. Meu eu superior, ele começou a trazer coisas como se fosse mesmo assim, me guiando, né, para onde eu tinha que ir, para os caminhos que eu tinha que percorrer, né, esses autores maravilhosos que apareceram na minha vida, todos esses assuntos que eu trago aqui, que apareceram na minha vida, isso tudo mudou a minha vida.
E eu lembro como se fosse hoje, que quando foi exatamente a chave que virou, o pensamento que eu tive pra eu mudar, sabe? Que eu entendi que o que estava me deixando daquele jeito eram aquelas ruminações, eram aquelas conversas internas que eu criei dentro de mim por conta de tudo aquilo que estava acontecendo à minha volta, tá? Então, voltando aqui, ele fala o seguinte, o autor, ó, a Bíblia diz o seguinte: se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ele será concedido por meu Pai que está nos céus. Quem são esses 2? O texto está se referindo a você e ao seu desejo. Ou seja, se você aceitar mentalmente o seu desejo, se a sua mente subconsciente aceitar o seu desejo, né, o tornará real, o tornará realidade. Porque o consciente e o subconsciente concordam ou se sincronizaram. É isso que acontece quando os dois concordam. O subconsciente e o seu consciente concordaram ou se sincronizaram. Os dois, quando concordam, representam o pensamento e o sentimento, a ideia e a emoção. Pensamento, o sentimento, a ideia e a emoção. É isso, essa é a chave para que você consiga materializar aquilo que você tanto quer. Pode ser saúde, pode ser o que for, né? Se você conseguir conferir emoção ou conceito, o aspecto masculino e feminino da sua mente terão concordado e haverá um resultado, a saber, a oração atendida. É preciso lembrar que o que quer que aceitemos ou sintamos ser verdade é impregnado na mente subconsciente. O subconsciente é o veículo criativo. A tendência dele, como ressalta Trowald, acho que esse é o nome, é sempre em direção à vida. Ele controla todos os órgãos vitais. É a sede da memória, é o agente de cura do corpo. O subconsciente é alimentado por fontes ocultas e se identifica com a inteligência infinita e o poder infinito. É muito importante dar as instruções adequadas ao subconsciente. Se uma pessoa, por exemplo, se concentra em obstáculos, atrasos, dificuldades e obstruções à sua programação, o subconsciente vai entender essas ideias como um pedido e passará a produzir dificuldades e contratempos na experiência desse indivíduo. Quantos de nós não remoemos isso? Né? Tem uma situação que está para se desenrolar, ou tem alguma situação ali que está um pouco mais assim, eu não gosto de falar difícil, mas tem tá um pouco mais com dificuldade de se desenrolar. E a gente fica naquela, isso não vai dar certo, isso não é pra mim, e eu não vou conseguir. É isso que mina o nosso poder, é isso que faz com que a gente se desconecte de quem nós somos de verdade, do nosso eu superior, dessa inteligência divina que tá presente em nós, que somos nós, que tá aqui dentro, tá? Procure sempre alimentar o subconsciente com premissas que sejam verdadeiras. Aí ele faz um alerta aqui, ó. Que tipo de diálogo interior que não expressa em voz alta, que você não está dizendo, que tem lugar em você o tempo todo? Quais são as ruminações que você carrega dentro de você? O que você fala para si mesma quando você está numa situação que você não está vendo ali com seus olhos físicos, que são limitados, né? Um desenrolar daquela situação, ou um resultado positivo que você acha que não tem, porque você está vendo com seus olhos limitados. Qual é essa conversa interna que você tem consigo mesma? O que você fala para si mesma nesse momento? É esse momento que você tem que prestar atenção e ver o que você fala para si mesma. Você não pode mais permitir falar consigo mesma de uma forma destrutiva, tá? Não pode mais permitir que a sua mente ela traga conversas negativas para você. É o seu diálogo interior que o subconsciente escuta e o qual obedece. O subconsciente registra os seus pensamentos e sentimentos silenciosos e é um gravador muito fiel.
Ele registra tudo e toca o disco gravado para você na forma de experiências, condições e eventos. Você não precisa viajar psicologicamente com o medo, a dúvida, a ansiedade e a raiva. Nenhuma lei determina que você tenha que viajar com bandidos, assassinos, criminosos, invasores e ladrões na sua mente. Se você continuar a convidar esses ladrões e outros marginais para a sua mente, eles vão privá-lo da sua saúde, felicidade, paz e prosperidade, tornando-o um desastre físico e mental. E para finalizar, eu falo para você, é isso mesmo que acontece. Porque aconteceu comigo, eu vi isso aqui acontecendo na minha vida, na minha realidade. Isso aqui não é fácil. Quando a gente chega a esse ponto aqui, isso aqui não é fácil. A gente se sente destruída, a gente se sente minada, a nossa energia vital já não existe mais, tá? O nosso espiritual já parece que está totalmente desconectado com a gente. A nossa mente, ela é o fundo do poço, eu posso dizer. Então não permita mais essa conversa interna autodestrutiva. Quando ela começar, faça o seguinte exercício. Coloque-se diante a Deus. Coloque a sua mente, a sua consciência na presença de Deus. Você pode trazer uma afirmação, colocando Deus para tomar conta, né, desses pensamentos. Esse livro ele traz diversas afirmações que eu venho deixando aqui, tá? Uma que eu vou deixar aqui, que tá na outra parte, mas que também completa essa parte aqui. Ele fala o seguinte, deixa eu achar aqui, que é muito, muito boa, que ele passa pro rapaz, e o rapaz, ele começa a falar a si mesmo. Ele fala o seguinte, todas as vezes que vem esse pensamento, o rapaz, ele fala o seguinte para si mesmo. Agradeço pela solução perfeita e harmoniosa que surgiu da sabedoria do onissapiente. Você pode falar de Deus. Agradeço pela solução perfeita e harmoniosa que surgiu da sabedoria de Deus, da sabedoria do universo. E fala e se conecta com essa afirmação, até que você sinta que esse estado mental negativo, autodestrutivo, se desloque de você, vá para o universo, saia de você, porque isso vai acontecer. A mente subconsciente, ela é obediente. É só você mostrar para ela o caminho que você quer que ela siga, que ela vai seguir, tá? Tanto que ela está no estado que está hoje, porque ela foi sendo induzida, né, sem controle algum, né, sem o seu controle, e hoje ela está do jeito que está. Mas isso vai se recondicionado agora, a partir do momento que você começar a dar a ela o melhor alimento, né? Mostrar para ela aquilo que você quer, como você quer que ela se comporte, a vibração, a energia, o alinhamento que ela deve estar, tá bom? E é isso, gente. Tem mais algumas partes aqui que eu vou dividindo com vocês, tá? Mas aí eu não vou fazer nesse vídeo não, eu vou fazer no próximo para não ficar muito grande, que esse aqui já tá bem grandinho. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.